Olá! Hoje a gente vai mergulhar em três conceitos que são literalmente a base do direito civil: pessoa, personalidade e capacidade. Entender esses três pilares é o que nos permite compreender como a lei organiza a nossa sociedade, definindo quem pode ter direitos e quem pode ter deveres. Vamos lá! Para a gente seguir uma linha de raciocínio clara, nosso roteiro vai ser este. Primeiro, o conceito de pessoa. Depois, a gente explora o que é a personalidade e quando ela começa. Na sequência, vamos falar sobre a capacidade de agir e, por fim, vamos diferenciar capacidade de legitimação. Então, vamos começar pelo mais fundamental. O que o direito realmente entende pela palavra pessoa? É crucial saber que no mundo jurídico, esse termo é bem mais técnico e abrangente do que o que a gente usa no nosso dia a dia. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão. A resposta que vem na cabeça é sim, não é? Mas, para o direito, a história é um pouco mais complexa do que isso. E aqui está o pulo do gato. A definição técnica é essa. O que define uma pessoa para a lei não é a sua biologia, e sim a sua aptidão para ser parte de uma relação jurídica. Em outras palavras, ser um centro de imputação de direitos e também, claro, de deveres. Esse quadro aqui ilustra essa diferença perfeitamente. Veja bem, de um lado, o senso comum, onde pessoa é só um sinônimo para ser humano. Do outro, a visão jurídica, que é muito mais funcional. O que realmente importa é essa aptidão para as relações jurídicas. E é por isso que o direito reconhece tanto as pessoas naturais, nós, quanto as pessoas jurídicas, como uma empresa, uma fundação, uma associação. Essa citação resume a ideia de forma brilhante. Ser pessoa para a lei não é só um rótulo. É a garantia de uma proteção fundamental, que está diretamente ligada ao princípio da dignidade da pessoa humana, a viga mestra de todo o nosso ordenamento jurídico. Certo, já entendemos o que é pessoa. Agora, vamos dar o próximo passo. Se a pessoa é o sujeito, a personalidade jurídica é como se fosse o atributo essencial, a qualidade que permite essa pessoa entrar no jogo do direito. O Código Civil, logo no seu artigo 1º, já define o que é personalidade jurídica. É essa aptidão genérica para ser titular de direitos e assumir obrigações. É a qualidade que transforma um ente em um sujeito de direito. A regra é bastante simples. Se é pessoa, tem personalidade. Mas como tudo no direito, sempre há nuances. Pense num condomínio de um prédio ou na massa falida de uma empresa. Eles não são considerados pessoas jurídicas no sentido estrito, mas mesmo assim eles podem ter direitos, obrigações, podem até processar e ser processados. São os chamados entes despersonalizados, mostrando que o sistema jurídico tem a sua flexibilidade. E tudo isso nos leva a uma das questões mais debatidas do direito civil, especialmente quando falamos da pessoa natural. Qual é o exato momento em que um ser humano adquire personalidade perante a lei? Onde é o marco zero? Bom, a discussão se divide basicamente em duas grandes teorias. A teoria natalista, que se apega mais à literalidade do Código Civil, defende que a personalidade começa com o nascimento com vida. Por outro lado, a teoria concepcionista argumenta que, desde a concepção, o nascituro já é um sujeito de direito e não apenas uma expectativa de um. Só que, na prática, o mais importante é o seguinte: independentemente da teoria adotada, a lei brasileira protege o nascituro desde o momento da concepção. Ele já tem direito à vida, à proteção, pode ser beneficiário de doações, de heranças e até ter a sua paternidade investigada e reconhecida. A proteção é efetiva. E os nossos tribunais superiores reforçam essa proteção. Essa decisão do STJ, por exemplo, é um marco. O tribunal garantiu indenização do seguro DPVAT pela morte de um feto, e o argumento central foi justamente a proteção à vida desde a concepção, com base na dignidade da pessoa humana. É um exemplo claro do peso da teoria concepcionista nas decisões judiciais. Ok, até aqui vemos que a personalidade nos dá a aptidão para ter direitos, certo? Agora, vamos falar sobre a capacidade, que é a aptidão para exercer esses direitos pessoalmente. É a diferença crucial entre ser dono de algo e poder usar esse algo por conta própria. A lei, então, divide a capacidade em duas. De um lado, a capacidade de direito, que toda pessoa tem. Um bebê recém-nascido, por exemplo, tem plena capacidade de direito. Mas do outro lado, temos a capacidade de fato ou de exercício. E para essa, a lei exige um nível de discernimento, de maturidade, que nem todos possuem. Este fluxo mostra direitinho como a gente chega na capacidade plena.
Tudo começa com a personalidade, que já nos garante a capacidade de direito. Quando a isso se soma a aptidão para o exercício, ou seja, a capacidade de fato, a união desses dois elementos resulta no que chamamos de capacidade civil plena. É a junção do poder ter com o poder fazer. E para a gente fechar, vamos a um último conceito, mais refinado, mas que causa muita confusão na prática: a diferença entre capacidade e legitimação. A legitimação é uma coisa diferente. Pense nela como uma chave especial, uma aptidão específica que a lei exige para um ato jurídico bem particular. Não se trata da capacidade geral da pessoa, mas de um requisito pontual. Os exemplos tornam tudo mais claro. Uma pessoa maior de idade, totalmente capaz, não pode simplesmente vender uma casa para um de seus filhos se os outros irmãos não concordarem. A ela falta legitimação para aquele ato específico. O mesmo acontece com uma pessoa casada que queira vender um imóvel comum. Ela precisa da autorização do cônjuge. Não é uma questão de incapacidade, mas sim da falta de um requisito legal para a validade daquele negócio. E a gente encerra com uma provocação para reflexão. Se, na prática, a lei já assegura tantos direitos ao nascituro, por que os juristas ainda debatem com tanta intensidade sobre qual é o marco teórico exato do início da personalidade? Essa pergunta mostra como o direito civil é um campo rico, fascinante e às vezes cheio de paradoxos.